Apesar desse capítulo ser um dos menores e de trazer uma história que parece um pouquinho desconexa do caminho para chegar na riqueza, ele talvez seja o mais importante em termos de proteção de patrimônio. Você já vai entender o que eu estou falando, né? Ele se passa ali num momento que quase que uma guerra está acontecendo, o rei saiu com os exércitos e aí estão tentando invadir a Babilônia, como foi tentado diversas vezes, e a muralha não permitiu. E os diálogos que são trocados entre os personagens mostram uma tensão muito grande. Por quê? Porque caso a muralha caísse, todo mundo perderia tudo. Então, essa pequena historinha começa a trazer pra gente um pouco da consciência. E eu tenho até uma outra lição que não é muito bem a que ele quer trazer no capítulo, mas dá pra gente encaixar, que é de você se preocupar demais. Então, existem dois problemas. O sujeito que se preocupa de menos, e aí esse pode ser levado à ruína, porque ele não cria uma muralha pro próprio patrimônio, para tudo que ele construiu. E também aquele que se preocupa demais. A gente precisa buscar o equilíbrio. Eu vou primeiro falar sobre aquele que se preocupa de menos, que não cria uma muralha, que é a ideia do livro, né? Então, a cidade está sendo bombardeada. Se a cidade cair, se a muralha cair, todo mundo perde tudo. E aqui fica uma pergunta, né? Você, nos seus investimentos, você tem uma reserva de emergência? Quer dizer, se sua muralha for atingida hoje, der um problema, você consegue se defender? Você tem alguma forma? Você tem um plano? Você tem um plano B? Você está preparado para um ataque inesperado, como o rei sofreu ao sair do castelo? Parece uma besteira, historinha, que nem muita gente fala, mas você começa, não, calma aí, pô. Você tem uma reserva de emergência, se você for demitido, ou chame como quiser, não sei o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é um caixa que você vai ter ali, te preparando para 3, 6, 12 meses, 1 ano, 2 anos. Aí você vai começar de alguma forma, com certeza você vai achar aqui também, em alguma finclass, material para você traçar esse caminho, montar essa sua reserva de emergência, esse seu caixa. Mas comparando, né, trazendo pra gente a história do muro, que tipo de muro você está construindo ao redor do seu patrimônio? Será que se for bombardeada a sua carteira, você perde tudo? Eu falei em alguns capítulos que a gente veio trazendo aqui que eu falaria mais sobre o risco da ruína. E acabei não falando, eu acho que é o momento da gente falar, né? O que seria esse risco da ruína? Eu vou ser um pouco mais específico falando sobre investimentos, mas presta atenção que você vai me entender muito bem. Vamos supor que eu entendi, tirei a conclusão da minha cabeça que investir na China é um bom negócio. E aí eu peguei todo o meu dinheiro e botei num fundo chinês. 1 bi e pouco de pessoas, está crescendo, é o futuro. E aí, por algum motivo, dá um problema na China e eu perco todo o meu dinheiro. A culpa não é do problema na China. Eu nem tô lá. A culpa é minha. Por quê? Porque eu não construí uma muralha ao redor do meu patrimônio. Simplesmente eu coloquei tudo num lugar e contei com a sorte. E você que está acompanhando aqui todos esses capítulos, sabe que não é com esse tipo de sorte que a gente tem que contar. Eu não posso contar com a sorte desse tipo de investimento. Eu tenho que contar com a deusa da boa sorte trabalhando, seguindo as 5 leis de ouro, seguindo as soluções. É isso que vai me levar à riqueza. Mas antes de eu conseguir essa riqueza, eu tenho que proteger o meu patrimônio. Então, um capítulo que parece simples, as muralhas sendo bombardeadas, as pessoas fugindo da cidade, isso tudo traz muito conhecimento que não é falado, que é sentido através de você perceber que você não pode correr o risco da ruína. Nunca invista tudo numa coisa só, nunca busque um tipo de investimento que pode te levar para a ruína, que pode te arrastar para algum lugar. Então construa um muro que, assim como o muro da Babilônia, protegeu a cidade por séculos. Esse é um cuidado muito importante. Eu poderia encerrar aqui esse capítulo falando sobre aquelas pessoas que se preocupam de menos com seu dinheiro. Isso tem de monte, tá? Quantas vezes eu vi
amigos me procurando, ô Charles, eu vou investir na ação de tal empresa. Por que você vai investir? Não, porque eu vi o pessoal da firma comentando. E o que eles comentaram? Que a ação é boa. Tá, mas o que mais? O que você sabe dessa empresa? Eu não sei nada. Como é que você vai ser sócio de um negócio que você não conhece? Não é o que você está aprendendo aqui, nas tabuinhas, nas regras. Você tem que saber o mínimo de alguma coisa. Senão, você vai ser aquele sujeito que virou sócio de um negócio cujo dono morreu e as mercadorias não serviam para nada. Então, muito cuidado ao não se preocupar com nada, tá? Agora, por que muito cuidado ao se preocupar com tudo? Por que muito cuidado? Porque você também não pode ligar para todos os detalhes de tudo o tempo inteiro. Quantas pessoas não atingem uma paralisia? Eu conheço pessoas que há anos, e aí a gente teria que falar de outras coisas, perfil DISC, perfil analítico, comunicador, mas eu conheço pessoas que há anos estudam, fizeram um curso de como investir, assistem vídeos no YouTube, inclusive os meus, tem planilhas com lucro da empresa, com tudo. E o cara não começou a investir ainda, porque ele não se sente seguro. Então, é o que eu tô falando. O cuidado de menos é muito ruim, porque você corre o risco da ruína. Mas o cuidado demais, a cautela demais, o não fazer nada também é preocupante. Então, nesse capítulo que fala sobre proteger o patrimônio, ter uma reserva, cuidar, tome cuidado. Cuidado, então, para você não se tornar o sujeito que não protege o dinheiro, não constrói o muro em volta do patrimônio, mas cuidado também para não virar o cara da paralisia que não faz nada e aí simplesmente o cara vira um muro. Então, o 880 não se preocupar muito, se preocupar com tudo. Eu gostaria até de colocar de você se preocupar com as coisas certas. E você vai me perguntar, tá, mas como é que eu vou saber o que é a coisa certa para me preocupar? Ora, escutando tudo que a gente está falando aqui. Quando você busca sabedoria, quando você tem as 50 moedas de ouro, você começa a perceber a coisa certa. Você vai entender aonde tem que estar o seu foco de atenção, a se preocupar com o que realmente interessa. Eu conheço pessoas que se preocupam com aquilo que não interessa. Tem uma história muito boa que a gente conhece, é uma história clássica daí, né, da história de preocupação, certo ou errado e tal. Existia um rabino, velho já, barba grande, e ele tinha muitos alunos, né? Ele dava aula ali há anos e tal, anos, ele era muito feliz. Até que um dia ele estava dando aula para umas crianças, e no meio da aula uma menininha perguntou, rabino, aí, sim, minha filha, você dorme com a barba embaixo ou em cima do cobertor? Aí ele pensou ali e não conseguiu responder aquilo. Não, olha, ele ficou meio sem reação. Ficou sem reação, né? No dia seguinte, chegou na aula, rabino acabado, sono, destruído, até mal vestido. Começou a aula, a menina quando foi perguntar, o rabino falou, não, você não vai mais falar. O que você fez comigo? Por que você fez isso e tal? E a menina assim, mas o que eu fiz? O rabino falou, olha, eu não dormi essa noite. Eu não consigo mais dormir. Aí o pessoal, mas por que, rabino? Eu não sei, eu tento dormir, eu coloco a barba para cima do cobertor, aí eu penso que era para baixo, aí coloco para baixo, aí penso que era para cima, aí coloco para baixo. Eu não consigo mais dormir, eu nunca me preocupei com isso, agora eu tô preocupado. E aí, obviamente, depois ele resolveu. Mas isso mostra pra gente, cuidado com o que você tá se preocupando. Às vezes você não se preocupa com nada, mas às vezes, assim como o rabino que não conseguia dormir, porque não sabia se ele botava a barba em cima ou embaixo do cobertor, uma coisa tão boba, você fica também paralisado. Então, em se tratando de dinheiro, nem tomar um cuidado pequeno, que arrisque o seu dinheiro, né? Coloque um muro, e nem também ficar paralisado. Mas isso a gente vai falar nos próximos capítulos.